Boa noite. Hoje a DTRL, né, que é a Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia, em conjunto com o Fórum de Mobilidade Urbana, convida a candidata Deise Oliveira para participar aqui do nosso bate-papo sobre mobilidade urbana e as propostas para o governo, para o próximo governo. Deise é candidata às próximas eleições ao governo do Estado. Deise, por favor. Obrigada. Também nós vamos convidar para participar dessa mesa o Fábio Tergolino, membro do Fórum de Mobilidade Urbana, que vai justamente fazer esse bate-bola aí, esse bate-papo com a Deise, né, com as propostas do Fórum. Pode ser, Fábio? Tudo bem? Então tá. Então quem vai conduzir a mesa hoje é o Fábio, encaminhando. Aqui é a apresentação da Deise. Acho que é esse aí. Esse microfone mesmo? Pode ser? Tá. E depois vamos abrir aí a discussão. Boa noite. Agradecemos a presença de vocês, mais ainda da Deise, candidata a governo do Estado pelo PSTU, que gentilmente ela atendeu o nosso convite para comparecer aqui, abrindo a nossa sequência de debates com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Vou fazer aqui um breve resumo, claro, né, do currículo da Deise Oliveira. Natural do Rio de Janeiro, nasceu em 1966, mestra em História pela UF, não? Desculpe. Mestra em Educação pela UF, professora de História da Rede Pública Estadual. Se candidatou pela primeira vez a cargo eletivo em 2002 como vice-presidente da República na chapa do candidato Zé Maria. 2 anos depois, a Deise foi candidata ao cargo de prefeita de São Gonçalo e também em 2012. Em 2006, concorreu ao Senado e não obtendo êxito nessa campanha. Deise, você quer complementar? Antes, só deixa eu fazer aqui a introdução, né, por favor. Depois a gente passa a palavra para a Deise. Nós combinamos um roteiro básico desses debates com os candidatos, não foi? No Fórum de Mobilidade do Rio de Janeiro, que se reúne regularmente aqui no Clube de Engenharia, né, por generosidade do Clube de Engenharia, essa centenária instituição conceituada internacionalmente, né? O Fórum se reúne toda sexta-feira, às 18 horas, no 21º andar, e reúne toda a cidadania em geral, né? As associações da sociedade civil organizada, associações, profissionais, associações de bairro, as federações das associações e as entidades de classe e as entidades todas da sociedade acadêmica também. Enfim, o fórum é bem amplo, é bem diverso, não é isso? E para mim, né, claro, vou dizer que é o melhor foro para se debater sobre mobilidade hoje em dia no Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui promovendo esses debates junto com a diretoria de transporte e logística do clube, sob a direção da Uiara. E temos aqui também, gostaria de registrar a presença dos conselheiros do clube, Luiz Antônio Cossenza, Alcebiades, e temos também representantes aqui das associações, da Associação da Ilha, né? E então, a gente, como eu estava falando, fez um roteiro básico que é o seguinte: nós vamos, assim que a Deise completar aqui o meu pequeno currículo aqui sobre ela, eu peço para ela me devolver a palavra e eu vou expor para todos o resumo das nossas sugestões de efetivas ações do próximo governador com relação à mobilidade urbana do Rio de Janeiro, que é a pior do Brasil, todos sabem disso. E aí a Deise faz a sua exposição sobre o seu projeto de governo e depois a gente abre a palavra
para os participantes aqui presentes e os que estiverem pela internet. Deise, por favor. Boa tarde, é com prazer que eu venho aqui no Clube de Engenharia debater mobilidade urbana com esses profissionais que têm muito a contribuir para o debate, enfim, tem muito a acrescentar, porque num debate, em campanha eleitoral, a gente, além de apresentar propostas, a gente também aprende muito, a gente também, né, enriquece com as discussões. Foi assim na experiência do Sindicato dos Médicos. Eu acho que também está tendendo a ser assim. Antes de começar o debate, tivemos aqui conversas, né, informais, que foram muito legais, já foram importantes, entendeu? Com relação aí ao meu currículo, eu gostaria de acrescentar que eu sou militante, além de eu ser dirigente sindical do CEP, dirigente licenciada do CEP, com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação da Rede Pública, eu também sou militante da luta contra as opressões. Principalmente, claro, pela minha própria situação, sou militante do movimento negro, do movimento Quilombo Raça e Classe, ligado à CSP com Lutas. Sou também militante do movimento Mulheres em Luta. Participo, atuo, apoio as iniciativas do setor de GLBTs. Enfim, a luta contra a questão da discriminação racial, da discriminação machista e da homofobia, que também fazem parte de toda essa minha experiência. Já militei no movimento popular, nos pré-vestibulares populares comunitários, isso lá em Jardim Catarina foi importante para mim. Militei também no movimento popular. Organizei um programa de rádio, numa rádio comunitária lá do bairro Jardim Catarina, que é um dos maiores bairros lá de São Gonçalo. O movimento era Mulheres em Luta, que eu apresentava esse programa de rádio para as mulheres trabalhadoras e fazia muito sucesso, era muito importante enquanto havia a rádio nesse momento. Enfim, é isso. Também atuo no movimento operário, que é muito importante, nos ensina muita coisa. É basicamente isso daí. Obrigado. Então, como a gente havia dito, né, vamos aqui rapidamente fazer um resumo. Nós temos um caderno de 18 páginas, que é resultante da coleta das colaborações dos participantes do fórum, a respeito de quais seriam os anseios da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tentamos contemplar também, porque vem gente de outros municípios, além da região metropolitana, participam do fórum. Desde já gostaria de convidar você também, Deise, se você puder também nos visitar de vez em quando, né? E aí a gente se concentrou mais na região metropolitana, porém não esquecemos que os outros municípios mais afastados do estado do Rio de Janeiro, que com certeza também sofrem, não com tanta intensidade, o problema de mobilidade da região metropolitana, mas também tem seus problemas. E, resumindo, nós pensamos o seguinte: nós dividimos em tópicos e depois a gente gostaria de entregar esse caderno de 18 páginas para você. Se for preciso, a gente encaminha ao comitê, tá bom? Mas eu queria dizer o seguinte: você quer papel para anotar o que eu vou falar? Ou não precisa? Não, mas agora eu espero que você tenha uma boa memória, hein? Porque é muita coisa, hein? Por exemplo, vamos começar com o problema da regulação das concessões, né? Que o Estado do Rio, como nós sabemos, é o único Estado da União que privatizou todos os modais de transporte. Então a gente começaria pela regulação que é feita, que deveria ser feita pelo Estado, que não é feita porque nós consideramos que a agência reguladora, ela é, na verdade, um instrumento de legitimação da má qualidade dos operadores concessionários. Então a gente propõe que a agência reguladora, ela depende de trâmites do legislativo, mas a gente propõe que o executivo proporia uma total alteração da estrutura da agência reguladora, inclusive quanto à sua constituição e quanto à indicação dos conselheiros. Quanto às barcas, Deise, a gente percebeu lá no fórum o anseio geral de todos, que era o seguinte: quebrar esse quase monopólio, não vamos dizer monopólio, da ponte hidroviária Rio-Niterói, abrindo
licitação para um outro competidor, um outro operador, que fizesse a regulação das tarifas, porque sem competição a gente sabe que o cidadão fica refém do único operador. E principalmente a gente gostaria que tivesse, Deise, algum circuito de trajeto hidroviário que pelo menos acompanhasse a orla norte da Baía de Guanabara, alcançando os municípios de Magé e São Gonçalo, que seriam grandes corredores para desanuviar o excessivo transporte rodoviário, né? E vemos aí o arco metropolitano, que é novamente a apologia do rodoviarismo, né? Quanto aos trens, Deise, tem o aspecto dos trens urbanos, que estão concedidos à Supervia, né? A gente gostaria que o governo desse mais incentivo a esse concessionário, porque, como vocês viram, domingo passado o Globo estampou na sua manchete, na primeira página, o episódio que inclusive vem sendo explorado pelos jornais até hoje, sobre o tráfico dominando algumas estações de alguns ramais e transformam isso em evasão de renda. Isso acontece desde 2000, se não me engano, que eu fiz uma consultoria assim até um pouco informal para a Supervia, e eu já tinha constatado isso. É muito grande a evasão de renda nos ramais mais afastados do centro. E quanto aos trens interurbanos, intermunicipais, Deise, a gente gostaria que o governo estadual incentivasse de alguma maneira os municípios a implementarem alguma política de aproveitamento dos ramais que estão muito subutilizados pelos concessionários federais, que são a FCA e outras. A própria Supervia, ela alcança alguns municípios, né, alguns outros municípios da região metropolitana, e quem sabe esses municípios, né, além da região metropolitana, não poderiam fazer incentivos que estivessem ao alcance dos seus prefeitos para implementar trens turísticos que certamente ajudariam muito a resgatar a cultura ferroviária. Quanto ao metrô, é o grande problema nosso. A gente vê que o metrô ele perdeu a sua função social quando o ex-governador Cabral, nos seus 2 gestões, ele permitiu que o concessionário mudasse o aspecto social do metrô. Ou seja, o concessionário ele diz para o governo que ele prefere operar a região mais rica da cidade, e foi o que aconteceu. Permitiu-se que avançasse o progresso da linha fosse para a região da Barra, alegando-se pretensamente atender o protocolo de intenções das Olimpíadas, e um movimento de associações de moradores da Gávea constatou, através de uma carta escrita em 3 línguas, que o Comitê Olímpico não pediu isso. O Comitê Olímpico não pediu que o metrô fosse até a Barra. O Comitê Olímpico queria que a cidade ganhasse nas suas, como é que chama? Nos seus legados, ganhasse mais mobilidade, porque o Rio de Janeiro perdeu 2 candidaturas por falta de mobilidade. Então, ao invés do metrô se expandir para São Gonçalo e para a Baixada, o governador permitiu que o metrô se expandisse para a Barra, porque aí ele teria uma linha rentável, que é um grande problema do operador privado. E quanto às ciclovias, também a gente gostaria que o governo estadual fizesse também uma forma de incentivar as ciclovias nas regiões periféricas da capital, porque a bicicleta, além de ser um lazer nessas regiões, ela é o único transporte, às vezes, que o trabalhador tem e o estudante. Basicamente é isso. O Ricardo quer lembrar alguma coisa assim, rapidamente, com uma palavrinha? Uma palavra. Sobre a questão das linhas de overcraft que foram... Sim. Bem lembrado. Deise, na verdade, a gente pode generalizar o que o Ricardo lá daí acabou de dizer pelo seguinte: integração real, efetiva, física e tarifária, o que não acontece. O que acontece hoje é uma integração falsa para privilegiar o controle da FETransport sobre a arrecadação. Inclusive, nós tivemos aqui em abril um evento onde o agente público Valdir Pérez, que é superintendente da Superintendência para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, ligado ao Estado, à Secretaria de Estado de Transporte, ele nos dizia que o Proderj tem uma linha direta com os computadores da FETransport, porém que esses dados não são permitidos ser divulgados. Vai totalmente de encontro à lei da publicidade, né, do serviço público, muito mais ainda à lei da transparência, né, promulgada pela presidente Dilma.
Então é isso. Na verdade, o que o nosso o companheiro quer dizer é que haja integração dos meios de transporte, porque é uma cidade única na União. Ela tem possibilidade de ter todos os modais, né? Obrigado, falei muito, agora é você. Obrigada. Eu tenho acordo com todas essas propostas. Tenho discutido todas elas. Por exemplo, o transporte hoje é um caos. Muito tem a ver pela adoção do modal rodoviário, que é esse daí que é o modal que predomina. Todo mundo sabe a história que foi para poder dar vazão aos carros, né, da Ford, da General Motors, né, que estava precisando trazer para cá, exportar para o Brasil carros ruins. Então, você, para poder garantir esse mercado, garantir todo aquele modelo, começou na ditadura militar de maneira mais intensa, aí precisava deixar de lado o modal ferroviário para poder beneficiar o modal rodoviário. E com isso, o que a gente está vendo aí? Um caos geral. Um caos geral no transporte urbano. E mesmo assim, com a crise, está sendo difícil para as montadoras agora seguirem vendendo os carros. E a gente está vendo elementos aí, ameaças de demissão, enfim, todo esse processo. E a nossa proposta é o quê? Tem que privilegiar o modal metro ferroviário. É isso. E também o hidroviário aqui na cidade. A reivindicação, eu moro em São Gonçalo, a reivindicação das barcas para São Gonçalo é uma reivindicação histórica, mas aqueles consórcios ali, principalmente Rio Ita, né, que praticamente quem domina todas aquelas empresas de ônibus, é quem mais prejudica para que isso não vá para frente. E teve lá em São Gonçalo um fórum sobre transportes, uma audiência pública de transporte, que nós, para poder conseguirmos a audiência, foi muito difícil. Teve lá o movimento São Gonçalo na Luta, onde fizemos um seminário para discutir transporte, foi algo muito legal. Um seminário para uma cidade como São Gonçalo, você reunir num sábado, lá no CEP, que foi o local, no CEP São Gonçalo, você reunir 50 pessoas para discutir todo o desdobramento da luta e se conseguir uma audiência pública, porque a gente queria discutir.